Nessa vida, não importa o que aconteça, é a gente que vai colocar a próxima pérola no nosso colar. Parar não é uma opção. Então, o que talvez, né? Então, continuar é a opção. O que talvez as pessoas precisem saber é continuar fazendo o quê? Porque muitas se perdem. Algumas pacientes aqui que eu tô pensando que terminaram o relacionamento sem querer terminar, foi porque o marido foi embora, mas elas não queriam e tem esse sofrimento. Muitas vezes elas estavam tantos anos com eles que já não sabem mais o que fazer. Então seria legal a gente passar aqui algumas coisas de ordem prática que elas podem fazer para começar a retomar o relacionamento com elas mesmas. O que você acha? Com certeza, sim. Principalmente em relacionamento de muitos anos, a pessoa ela já não se vê mais sem aquela pessoa, né? Então você criou expectativas, criou sonhos que muitas vezes não se concretizaram. E aí o término, né, vem aquela dor, aquela sensação de aniquilação, principalmente quando é junto com a dependência emocional, né? Então, por exemplo, o dependente emocional ele sofre de um processo de despersonalização. Ou seja, ele se entende como uma extensão do outro. Ele não se identifica muitas vezes como um indivíduo. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que eram dependentes emocionais que depois de um término não sabiam nem mais o que elas gostavam de comer, porque era sempre o outro que decidia. Então é um processo árduo, um processo longo de você ir se recompondo, de você ir se reestruturando. E eu costumo dizer, você precisa começar do pequeno. Então, se você está nesse processo, não consegue se identificar mais, comece pensando o que você gosta de fazer ali no pouco, no mínimo. O que você gosta de comer, como que você gosta de se vestir. Porque muitas vezes você abandona até isso, né? Eu tinha uma amiga na escola, que eu lembrei quando ela falou que, dependendo do namorado que ela tinha, ela fazia parte de um grupo. Então, se ela namorava um skatista, ela era skatista. Ela andava com roupa de skatista, ela ia, andava de skate. Aí ela começava a namorar um surfista, ela se tornava surfista. Então, todo final de semana ela ia pra praia e ela se vestia. Então, até um ponto que ela foi clubber. Por causa de um namorado, juro por Deus. E a gente zoava muito ela, porque naquela época, né, a gente não falava dessas coisas, então a gente zoava ela, a gente falava que ela era sem personalidade, a gente falava assim, não vamos andar perto de você com essa roupa ridícula, chama seu namorado e tal, a gente fez até um bullyingzinho assim, mas agora que você falou, eu pensei, poxa, era uma pessoa que desde muito nova já tinha essa questão aí. Uma propensão à dependência. Despersonalização, né? E ela nunca estava sozinha. Ela terminava o namoro, ela estava com outra. Mas era incrível. Que facilidade para arrumar namorado, sabe? Ou que dificuldade de ficar sozinha, né? É. E eu sempre falo assim, né? Quando você fica ali fusionada a uma pessoa, quando você abre mão de toda a sua vida, né? Quando a gente começa ali a namorar, entra num relacionamento, vem aquela paixão exacerbada. A gente fica ali doido, só quer ver a pessoa, só quer se relacionar com a pessoa. Muitas vezes a gente abandona a nossa vida. E aí o que acontece? O que acontece se essa pessoa, por exemplo, for embora? É a metáfora que eu gosto de fazer com as máquinas de cassino. Né? Gosto muito, eu sempre falo isso para minhas pacientes na vida. Quando a gente aposta todas as nossas fichas numa única máquina, se você perder, você perde tudo. Então, a gente tem que ter nosso espaço de atividade física, que hoje está mais que comprovado que você gostando ou não tem que fazer. Mas, entre várias máquinas aí que eu posso falar de se cuidar, tem uma máquina que eu gosto muito e é que eu forço os meus pacientes a fazerem. Eu posso falar de forçar porque eu falo, e aí, você fez? Você fez? Que é, cadê seus amigos? Uhum. E não precisa ser o melhor amigo, precisa ser alguém. Porque, nossa, como amigo salva a vida, não é? Total. E assim, o que acontece, né, em geral? A pessoa entra dentro de um relacionamento e abandona os amigos. Todo mundo tem aquela amiga que começou a namorar e abandonou os amigos. E aí, o que acontece se você torna o seu relacionamento amoroso a única relação da sua vida? Eu acho que, assim, a gente... É muito ilusório a gente pensar que aquela pessoa ela vai ficar para sempre, né? Então, assim, as coisas podem mudar. A vida ela é imprevisível muitas das vezes. Talvez tu esteja gerando um pouquinho de ansiedade em quem está ouvindo. Mas quando a gente entende essa realidade, a gente entende essa analogia aí das fichas, que a gente não vai depositar toda a nossa vida, toda a nossa razão de estar aqui em uma única ficha, né?
as coisas melhoram e a gente até sofre quando a gente termina. Mas isso... Mas você não morre por isso. Você sabe que ontem mesmo... Não, na verdade foi hoje. Eu estava atendendo uma paciente que fala que sofre muito em relação. Ela entra no relacionamento, ela já começa a sofrer. E o sofrimento vem pelo... Não é nem o medo da traição. Olha que engraçado. É o medo de ser enganada, que é uma coisa diferente. O problema dela não é outra mulher. O problema dela é ele pode estar me enganando. E aí o que eu comecei a refletir com ela, né? Eu falei, acho que é um tema que a gente tem que refletir. Ver o que vocês acham, tá? A gente pode pôr aqui na mesa para bater esse papo. Eu falei que se relacionar com os outros, 50% a gente tem controle, que é a gente. Né? O que eu penso, para quem eu olho, se eu flerto ou não com alguém, sou eu. Então eu tenho garantia de que se eu for numa festa, eu sei o que eu posso ou não fazer. Mas a gente nunca vai ter 50% do outro. Então, precisa de uma certa capacidade de aguentar esses 50% que a gente não tem controle, né? Exato. E tem que estar preparada para isso mesmo. Não acho que é uma coisa natural, acho que é um aprendizado você deixar a pessoa aí. E aí, o que a gente vê? Pessoas, até fiz um Reels ontem sobre isso, parece uma brincadeira, mas o Reels é um assunto sério, onde muitas pessoas pegam o celular e procuram lá no Instagram, o namorado, o marido, para ver quem ele tá seguindo, se tem gente nova. Nossa, isso é doente, né? Não é? Mas, o que é isso? É uma tentativa de... Deixa eu ver se eu descubro o que ele tá fazendo, já que eu não tenho acesso. Eu não consigo lidar com os 50% que eu não tenho controle e eu acho um jeito de controlar de outras formas. Né? Só que aí, como você não está no controle, o que isso faz? Faz com que você o tempo inteiro... Porque aquilo não está no seu controle. Então, você abre mão de todo o resto que está para tentar controlar algo que você não controla.